A Revolução de 1930 foi uma revolta armada organizada pelos oligarcas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, contra o governo vigente. Essa revolta armada ocorreu por insatisfação das três oligarquias citadas com um domínio excessivo dos paulistas sobre a política. Os levantes armados que aconteceram causaram o fim da Primeira República e o início da Era Vargas. A crise política da Primeira República estava diretamente relacionada com a corrida eleitoral de 1930, na qual a quebra de acordo político vigente fez com que o grupo que representava as oligarquias de três estados se revoltasse contra o presidente. O presidente empossado era Washington Luiz e ele era representante dos interesses da oligarquia de São Paulo a nível nacional. A sucessão presidencial deveria ser realizada com Washington Luiz escolhendo e nomeando um candidato que fosse apoiado pela oligarquia de Minas Gerais referente à política do café com leite, uma vez que o candidato escolhido pelo presidente tinha certeza que venceria o resultado das eleições. Com a aproximação do processo eleitoral, a oligarquia mineira estava à espera de que o presidente escolhesse um candidato. O candidato mineiro que possuía maiores chances de ser nomeado era o presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. A crise política iniciou-se quando o presidente, em uma cerimônia política organizada em 1928, informou que seu candidato seria Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. A escolha de um político paulista, e não mineiro, significava uma quebra no acordo político vigente. A partir desse momento, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada passou a conspirar contra o governo de Washington Luiz. A articulação política realizada por Antônio Carlos e pela oligarquia mineira mobilizou as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba contra Júlio Prestes, o candidato indicado por Washington Luiz. As oligarquias discendentes uniram-se e lançaram uma chapa eleitoral que ficou conhecida como Aliança Liberal. Essa chapa lançou Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como candidato a vice-presidente. A disputa eleitoral travada pelas candidaturas de Júlio Prestes e de Getúlio Vargas foi bastante acirrada. O Brasil não presenciava uma campanha eleitoral tão parelha assim desde as eleições de 1910. A Aliança Liberal, composta por três oligarquias poderosas no quadro político nacional, também contou com a adesão dos tenentistas e apresentou um novo projeto político, o qual diziam ser diferente do velho projeto político oligárquico. As eleições foram realizadas em março de 1930 e prevaleceu a velha tradição política da Primeira República, a fraude. Os resultados eleitorais foram fraudados dos dois lados, mas no final prevaleceu o poder da oligarquia paulista e, assim, Júlio Prestes venceu as eleições, com aproximadamente 1 milhão de votos contra aproximadamente 750 mil votos para Getúlio Vargas. Após ser derrotado nas eleições presidenciais, Getúlio Vargas retornou ao seu cargo de presidente do Rio Grande do Sul e, apesar de lançar críticas ao governo, tratou de se reaproximar da oligarquia paulista. No entanto, havia membros da Aliança Liberal que não estavam satisfeitos com a derrota e partiram para a conspiração a fim de derrubar os paulistas do poder, conforme afirma Thomas Skidmore. Espalharam-se pelo Brasil rumores de que uma conspiração estava em curso e os envolvidos preparavam-se comprando armas de maneira clandestina. Esse estopim ocorreu no dia 26 de julho de 1930, quando João Pessoa, o vice da candidatura de Vargas, foi assassinado em Recife. O assassinato de João Pessoa foi realizado por João Dantas em uma confeitaria na cidade de Recife. As causas do crime foram tanto políticos quanto pessoais. A motivação política era uma disputa que acontecia entre João Pessoa e a família de João Dantas no interior da Paraíba. A motivação pessoal foi a divulgação de cartas pessoais de João Dantas com sua namorada, Anaíde Beiris, por João Pessoa. O assassinato de João Pessoa foi utilizado de maneira política pelos membros revolucionários da Aliança Liberal,
que acusaram diretamente o presidente Washington Luiz. A partir daí, a articulação aumentou de maneira considerável, levando ao início de um levante armado contra o presidente Washington Luiz no dia 3 de outubro de 1930. Aconteceram levantes em diferentes partes do Brasil, especificamente no Nordeste, Sudeste e Sul. O presidente, no entanto, recusou-se a aceitar a gravidade dos acontecimentos. Somou-se a isso o fato de que membros do exército que não se rebelaram estavam relutantes em lutar na defesa do presidente. Assim, no dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto e a sucessão presidencial para Júlio Prestes foi interrompida. Uma junta de governo provisório assumiu o comando do Brasil a partir de Augusto Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto, que, no dia 3 de novembro de 1930, transmitiu o poder para Getúlio Vargas como presidente provisório do Brasil. Tinha início a Era Vargas. O governo provisório iniciou-se logo após a vitória da Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, sede do Poder Executivo, quando o Rio de Janeiro era capital federal. As primeiras medidas do governo do novo governo: o fechamento do Congresso Nacional, a anulação da Constituição vigente, a primeira da República, promulgada em 1891, a extinção dos partidos políticos. Vargas governaria por meio de decreto-lei. O governo provisório iniciou-se logo após a vitória da Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, sede do Poder Executivo, quando o Rio de Janeiro era capital federal. As primeiras medidas do novo governo foram o fechamento do Congresso Nacional, a anulação da Constituição vigente, a primeira da República, promulgada em 1891, a extinção dos partidos políticos. Vargas governaria por meio de decreto-lei. Até 1930, os governadores estaduais eram chamados de presidentes de estado. Com a vitória da Revolução, os presidentes foram depostos, o que marcou o fim do domínio dos coronéis e das antigas oligarquias sobre os estados. No início foram empossados os interventores federais, líderes aliados de Vargas e que deveriam cumprir as ordens do Executivo Federal nos estados, como constava no Código dos Interventores. Durante o governo provisório, Vargas decidiu racionalizar a administração pública. Ele criou alguns ministérios, como o da Educação e Saúde e o do Trabalho, Indústria e Comércio. O novo governo começava a investir na industrialização e no cuidado do operariado, que começava a formar-se quando as primeiras indústrias de base foram instaladas. Vargas começava a atrelar sua imagem ao trabalhismo e concedeu direitos aos trabalhadores urbanos da indústria, como descanso remunerado, férias e outros benefícios. Os sindicatos perderam sua autonomia, tornando-se instrumentos do Estado. O Ministério da Educação e Saúde ficou sob o comando de Gustavo Capanema, que tratou de reunir intelectuais para serem seus assessores, como o poeta Carlos Drummond de Andrade. Revolução Constitucionalista de 1932. Getúlio Vargas estava no poder há quase 2 anos e até o momento não havia concretizado sua promessa, feita logo após a vitória da Revolução, de convocar uma constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil e uma eleição geral. Sua forma de governar por decretos-lei desagradou a São Paulo. Desde 1930 que os paulistas não estavam mais na presidência da República. Por conta disso, em 9 de julho de 1932, começava a luta armada entre paulistas e o governo federal, a Revolução Constitucionalista. Desde 1932, os paulistas acusavam Getúlio Vargas de governar o Brasil como se fosse um ditador. Euclides Figueiredo, um dos chefes da Revolução Paulista, afirmou que
Até a data de início do combate, São Paulo aguardava o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Entretanto, esse apoio não veio, e os paulistas lutaram sozinhos contra as tropas federais. Os paulistas renderam-se 2 meses depois. Os revoltosos foram presos, mas depois o governo federal anistiou-os. Até hoje, os paulistas orgulham-se da data em que pegaram em armas contra Getúlio Vargas e a favor da Constituição. Apesar da derrota na Revolução Constitucionalista, os paulistas conseguiram o que queriam. Em 1933, o Congresso foi reaberto e Vargas convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. A Carta foi promulgada em 1934 e trazia itens importantes como o voto secreto, a criação da justiça eleitoral, o voto feminino e os direitos trabalhistas concedidos por Vargas para os trabalhadores urbanos da indústria. Na solenidade de promulgação da Constituição de 1934, Vargas foi eleito pelo Congresso Nacional para a presidência da República, encerrando-se o governo provisório e iniciando a fase constitucional da Era Vargas. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, iria se estender até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas inclusive, caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. Dentre esses grupos estava a Ação Integralista Brasileiro, AIB, um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía a inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. O outro grupo era a Aliança Libertadora Nacional, ANL, grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tornar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Entonta Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas foi um fracasso completo. Após a intentona comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. O Estado Novo concentrou a maior soma de poderes até aquele momento da história do Brasil independente. A inclinação centralizadora revelava desde os primeiros meses após a Revolução de 1930, realizou-se plenamente. Na realidade, o presidente ficaria durante todo o Estado Novo com o poder de governar através de decretos-leis, pois não se realizaram nem plebiscitos, nem as eleições para o parlamento. Os governadores dos estados se transformaram em interventores e, na maioria dos casos, foram substituídos. O estado de emergência não foi revogado. Boris Fausto, para o livro A História do Brasil. Como um dos primeiros atos do chamado Estado Novo, Getúlio Vargas realizou um anúncio de uma nova Constituição para o Brasil, conhecida como Constituição Polar. A Constituição de 1937, por ter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta Magna Polonesa de 1935, a Constituição de 1934 era liberal e descentralizadora, e parecia que a democracia havia voltado ao Brasil. Ao tomar posse como presidente, Vargas jurou sobre o texto constitucional, mas no dia seguinte pronunciaria sua famosa frase: "Eu serei o revisor dessa Constituição". Junto disso, reafirmou vários dispositivos que alargaram os poderes do presidente e acabaram com os partidos políticos que disputavam vagas para o poder legislativo. Dessa forma, eram lançadas as bases de sustentação dessa nova ditadura. O objetivo do golpe era a criação de um Estado forte, que fosse capaz de promover modernização,
sem alterar de forma significativa as estruturas sociais e de poder vigentes. Além de desmoralizar os grupos políticos do país, Vargas também reforçou o apoio ao regime ao fortalecer o tom populista que intermediava sua relação com os trabalhadores. A efetivação dos direitos trabalhistas e a propaganda positiva dedicada ao governo logo surtiu efeito quando observamos manifestações de oposições mínimas ao Estado. Neste período, ficou conhecido como o pai dos pobres. Vargas era aceito enquanto líder capaz e necessário para combater a ameaça comunista e promover o desenvolvimento nacional. O Levante Integralista, ou Intentona Integralista, foi uma articulação executada pela ala miliciana da Ação Integralista Brasileira, AIB, em um movimento contra o Estado Novo. O evento ocorreu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1938 e tinha como objetivo a disposição do presidente da República, Getúlio Vargas, em resposta ao decreto de lei número 37, que extinguia as agremiações políticas em todo o país, e subsequente fechamento da AIB. A ação visava prender o presidente dentro de sua residência, o Palácio de Guanabara, através da invasão ao palácio, liderada por Severo Fournier, e das principais movimentações por parte dos oficiais da Marinha. O levante não teve sucesso e terminou com cerca de 1.500 encarceramentos e o exílio de Plínio Salgado, líder máximo dos integralistas, para Portugal. A política econômica do Estado Novo ficou conhecida como nacional-desenvolvimentista e tinha como objetivo desenvolver as bases da industrialização brasileira por meio da intervenção estatal e empréstimos estrangeiros. Graças à Segunda Guerra Mundial, o Brasil se viu obrigado a produzir o que antes importava. Então houveram grandes investimentos na área industrial. Alguma das atitudes tomadas para amenizar os impactos foi a adoção de políticas de proteção tarifária, que é aumentar as tarifas de produtos importados similares aos brasileiros, e juros e empréstimos favoráveis à indústria, diminuição das tarifas sobre equipamento industrial, desenvolvimento das indústrias de base, como o petróleo, mineração, siderúrgica e energia elétrica. Empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco foram abertas durante esse período, sendo totalmente estatais. A partir de 1942, o governo Vargas começou a se movimentar no sentido de preparar a transição controlada de um Estado autoritário para um regime mais aberto. Não por acaso, naquele ano, o ministro do Trabalho, Marcondes Filho, iniciou a campanha de popularização da figura de Vargas nos meios de comunicação, principalmente através do programa radiofônico Hora do Brasil. O objetivo era assegurar a maior base de apoio ao governo entre as classes trabalhadoras. Essa era também a raiz da preocupação de consolidar os direitos sociais e trabalhistas, expressa nas medidas de aprovação aprovadas em 1943, como a CLT e o aumento do salário mínimo. A derrota dos nazifascistas pelas tropas aliadas em 8 de maio de 1945 trouxe uma questão ambígua para os brasileiros, pois o país vivia sob uma ditadura desde 1937, viu o Brasil enviando tropas para a Itália para lutar em prol da democracia pregada pelos Estados Unidos. Quererismo foi um movimento político que surgiu em maio de 1945, com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. O nome quererismo se originou do slogan utilizado no movimento, Queremos Getúlio Vargas. Diante das evidências de que a ditadura do Estado Novo caminhava para seu final, as forças políticas que haviam se oposto ao regime, que iniciou no ano de 1945, a redemocratização do país. Pressionado, Vargas comprometeu-se a realizar eleições. Organizaram partidos políticos nacionais e lançaram candidatos, enquanto o próprio Vargas mantinha-se numa posição dúbia em relação à possibilidade de candidatar-se. O prestígio de que então desfrutava junto dos trabalhadores urbanos fazia com que seus passos fossem decisivos para o rumo das eleições. Nesse contexto, surgiu em São Paulo, entre os meses de março e maio, o movimento da panela vazia, manifestações pioneiras em defesa da permanência na Previdência. Logo em seguida, ainda no mês de maio, foi lançado o movimento queremista no Rio de Janeiro. Os queremistas reivindicavam o adiamento das eleições previdenciais e a convocação
da Assembleia Nacional Constituinte, caso as eleições fossem mesmo confirmadas. Queriam o lançamento da candidatura de Vargas. O Partido Comunista do Brasil, recém-legalizado após os anos de clandestinidade, logo manifestou apoio à bandeira da Constituinte com Getúlio. Nos meses seguintes, o movimento atingiu outras capitais e ganhou dimensões de massa. O empresário Hugo Borg se destacou como seus principais líderes, chegando a adquirir 3 estações de rádio para colocá-la à disposição da campanha. No Rio de Janeiro, o jornal O Radical estampou as teses do movimento. Em julho, quando o primeiro escalão de pracinhas regressou da Itália e foi aclamado nas ruas do Rio de Janeiro, Getúlio também desfilou em carro aberto e recebeu uma consagração popular. Os queremistas estavam seguros do prestígio do presidente. Nos meses de agosto, setembro e outubro, grandes manifestações se sucederam. Vargas saudava os manifestantes da sacada do Palácio Presidencial e, aos poucos, começava a dar mostras de que pretendia continuar no poder. No final de mês de outubro, quando Vargas tentou substituir o chefe da Polícia do Distrito Federal, João Alberto Lins Barros, por Benjamin Vargas, seu irmão, a manobra foi interrompida por seu adversário como um golpe para preparar sua continuidade ao poder. No dia 29, no alto comando do Exército, tendo em frente o ministro da Guerra, o general Góes Monteiro, depôs Vargas da presidência, que em seguida foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares.